dessa mudança na linha editorial da Edipro, Maíra? Então vamos lá. A Edipro, ela vem, toda empresa tem que ser viva, né? Um organismo vivo, ele tem que se renovar o tempo inteiro. E a Edipro já tem uma certa idade, né? Quer dizer, nós estamos aí há 33 anos no mercado. E há uns 3 anos atrás começou uma reestruturação até para, vamos dizer, porque a gente buscava um crescimento dentro da empresa. Então, a própria Edipro, que já produzia o livro jurídico com bastante sucesso, o livro de filosofia, ela começou a entrar primeiro em outras arenas. Então, da filosofia a gente foi para a área de ciências sociais como um todo, abrangendo também alguma coisa de política. O jurídico nosso, que eram livros com autores renomados, enfim, ele passa a ter também os livros clássicos jurídicos. A gente tem hoje no nosso corpo, por exemplo, o Norberto Bobbio, que é um grande jurista italiano. Enfim, a gente ampliou um pouco o espectro da editora Edipro. Mas, vamos dizer, eu brinco, eu falo que a Edipro é um selo editorial, vamos dizer, do dever, do educar, né? Ele é um selo para aquela pessoa que quer se formar enquanto estudante e posteriormente, muito importante, quanto profissional. E aí a gente sentiu a necessidade de um novo selo que foi fundado ano passado, que é a Bazar Editorial, que, vamos dizer assim, ele é um selo um pouco mais de lazer, ele tem uma coisa, vamos dizer, mais leve, né? Então a Bazar surgiu com uma parceria com uma editora americana. Nós fizemos o primeiro livro, que é um livro para ajudar as pessoas a parar de fumar, e rapidamente ele se tornou um best-seller. Já era nos Estados Unidos, virou aqui, e aí lançamos um dicionário de língua árabe, que também para a comunidade árabe foi super bacana. E aí o terceiro livro veio o Globis, também, vamos dizer, de uma demanda, e a gente observou como o Globis estava saindo tão bem no mundo, quer dizer, as comunidades asiáticas, europeias, lançaram mão do Globis, vamos dizer, para educar seus executivos. Tudo nós vimos isso daí e falamos, puxa, é uma oportunidade de trazer esse conhecimento para os brasileiros, e tinha que realmente ser num novo selo, porque a Edipro realmente está muito mais ligada ao direito, às ciências sociais. Então aí acabou indo para a Bazar Editorial. Interessante. Eu entendo, Maíra, tenho lido a respeito de que o Globis no Japão, por exemplo, é um grande best-seller. Inclusive tem uma história que o pessoal preparou o livro, tudo, e ele ficou pronto na semana que teve o tsunami, né? E aí o que aconteceu é que, enfim, obviamente, todo o país devastado, tudo, ninguém imaginava que o negócio fosse vender. E o que aconteceu é que nesta semana do tsunami, primeira edição inteira foi vendida. E aí eles tinham dificuldades até porque, vamos dizer, a parte gráfico japonês foi alagado, enfim, até para produzir a segunda edição foi difícil, mas enfim, eles fizeram uma segunda edição gigantesca que também já esgotou. Então, quer dizer, o Japão abraçou essa causa muito bem. O Globis realmente pegou muito. A gente vê coisas, por exemplo, tem notícias da Bloomberg dizendo que os executivos japoneses agora, em algumas empresas, estão sendo obrigados a aprender o Globis para se comunicar. Então, realmente o Japão, acho, se não foi o país que teve melhor adesão, foi um dos que mais aderiu ao Globis. Bom, interessante. Tem países que já estão até exigindo que o pessoal, que os colaboradores aprendam o Globis para poderem se comunicar melhor e com mais facilidade. Sim. E quais são, Maíra, os países que mais utilizam o Globis hoje? Olha, os de língua asiática realmente estão usando bastante, o Japão, a China, mas a gente tem, por exemplo, casos como a Polônia, a Ucrânia, a Rússia, que está indo super bem também. A primeira vez que o livro foi feito, na verdade, ele primeiro foi feito em inglês, depois ele foi feito em espanhol.
E aí o que acontece? Que é muito interessante, na nossa versão em português você também vê isso, né? Assim como a edição espanhola, ele é um livro que ele é escrito em 2 colunas. Uma coluna está escrito em Globis e a outra está escrito na língua local, quer dizer, a nossa está em Globis e português. Então, na edição espanhola foi assim, e aí em seguida veio o Japão, que começou a fazer, e aí isso abriu para o mercado asiático, e hoje, assim, vamos dizer, os países em desenvolvimento no Oriente Médio já estão traduzindo também. Enfim, ele pegou demais realmente, mas eu diria assim, como destaque mesmo, Rússia, Japão, China, Polônia e Espanha. Interessante. E me diz uma coisa, fala para nós, Maíra, de fato, com apenas 1.500 palavras é possível se comunicar bem? Dá para falar um inglês correto só com 1.500 palavras? Dá para falar. Você sabe que quando esses 2 inventores, vamos dizer, do Globis, vieram aí à tona para a imprensa e tudo, obviamente que tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra veio uma crítica. Puxa vida, vocês estão querendo, vamos dizer, assassinar a língua inglesa? E não é essa a intenção. Na verdade, toda a intenção é comunicação, né? Então, a ideia não é estragar uma língua que é tão bonita que é a língua inglesa, e sim oferecer para as pessoas uma porta de entrada. Então, quer dizer, com 1.500 palavras é completamente possível você travar negociações, conversas em inglês. E uma vez, quer dizer, você já entrou dentro, né, já entrou nessa porta e passou por essa porta, começou a se comunicar com as 1.500, naturalmente outras palavras virão. Vamos dizer, eu digo sempre, quer dizer, você começa a aprender inglês e aí vê a televisão com legenda, mas você está prestando atenção ali na pronúncia, e então de repente você aprende uma palavra nova, vê um outdoor. A gente usa muita palavra em inglês no Brasil, por exemplo, então você vai pescando, mas quer dizer, com isso aqui já é suficiente. Os usuários do Globis atestam, quer dizer, realmente a coisa funciona, e aí vamos dizer, abrir um caminho, porque daí é sem fim. Você começa a usar o Globis e do Globis naturalmente você vai para o inglês. Agora, o outro lado da moeda também é o seguinte: para aquelas pessoas que falam inglês, eu acho muito interessante adquirir o Globis também, porque ele traz esse glossário das 1.500 palavras. E quer dizer, eu, por exemplo, eu já falava inglês, minha formação quando eu tinha 13 anos, fui morar na Califórnia para aprender, enfim, mas eu me surpreendi quando comecei a ler o glossário, tinha algumas palavras que eu não usava ainda. E quer dizer, são palavras super úteis, porque elas foram super selecionadas. Então, vale a pena, inclusive para os falantes da língua, para aquelas pessoas que ensinam a língua, conhecer esse glossário. Quer dizer que, então, na verdade, mesmo para quem já conhece o inglês, é importante fazer uma revisão com esse livro para ver se a pessoa realmente domina essas 1.500 palavras. E diz uma coisa, Maíra, lendo o livro Globis, é suficiente para aprender a falar o Globis? Com um livro é suficiente? Não. O livro é uma das ferramentas. Depois existe um site que é o globis.com, que ele é um site também. Ele é todo falado em Globis. Quer dizer, com o livro você já começa a falar, a aprender as palavras e tudo. Aí, com o site, lá já existem algumas aulas, entendeu? Para ensinar pronúncia, porque eu acho assim, o livro é um suporte material fantástico, mas nada substitui vamos dizer, a cara da pessoa, a pronúncia, a fala. Então, por isso que a gente tem, existe o site que é do Globis Institute, é o site oficial do Globis no mundo, e que nele todos esses asiáticos que eu falei, ucranianos, os brasileiros, podem acessar e tirar ali conhecimentos para se familiarizar melhor com o Globis. E me diz uma coisa, o pessoal que é nativo da língua inglesa, como é que eles veem o Globis? Qual é a visão que os nativos têm com relação ao Globis? Então, como eu disse antes, no começo houve uma reticência geral, porque
isso poderia realmente ser encarado como uma língua, uma tentativa de simplificar demais a língua inglesa. Mas quando o pessoal percebeu que o Globis, na verdade, era uma bela de uma porta de entrada para o idioma inglês, e aí você tem, quer dizer, atrás do inglês, duas grandes potências mundiais, que é os Estados Unidos e a Inglaterra, que na verdade o que eles querem? Que o mundo inteiro mesmo fale inglês, né? Então ali no Globis há essa oportunidade. Então assim, muitos veículos, por exemplo, você pega a BBC de Londres, deu uma super reportagem parabenizando o inglês. Até um dos jornalistas da BBC acabou virando um dos grandes adeptos e divulgadores do Globis no mundo. Então eu acho que hoje em dia é um bom apoio, sim. Quer dizer, na verdade o Globis ele é uma porta de entrada para o inglês. Não é que ele é uma substituição, mas ele é uma excelente porta de entrada para facilitar o pessoal que está começando a ter contato com a língua poder se comunicar de uma forma mais rápida, mais eficaz, não é verdade? É verdade. Essa é a ideia. Me diz uma coisa, e a questão do Esperanto? Porque já houve épocas que se tentou usar o Esperanto como uma língua universal e que aparentemente a coisa não evoluiu, porque não se fala mais em Esperanto. Você diria que o Globis hoje está tentando fazer o papel que o Esperanto fez durante algum tempo no passado? Eu acho que tem a ver, sim. Na verdade, o Esperanto acho que foi uma esperança, vamos dizer, de uma língua global, mas a verdade é que não dá para criar uma coisa artificial. Você tem que criar uma coisa que a partir de uma coisa que já funciona. E o inglês se provou ao longo dos anos, ele é a linguagem universal. Então, o que o Globis fez foi só simplificar isso para que mais pessoas pudessem acessar. Mas ele tem condição de ser a linguagem global, porque na verdade ele já é, né? O inglês já é. Então, com o Globis, mais fácil ainda, você acaba atingindo um número de cidadãos maior. Maravilha. Mas o livro Globis, ele já foi lançado. Quem quiser comprar o livro, aonde que pode encontrá-lo? Tá, o livro foi lançado, ele custa R$ 49,00. Ele está nas principais livrarias do país, nos sites, enfim, na própria editora também pode adquirir, mas todas as livrarias estão à disposição aí. Vou deixar nosso site e e-mail também, para se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo. Nosso site é o www.edipro.com.br, e o nosso telefone é 11 3107 7050. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Maravilha. E Maíra, os autores do livro, eles têm planos de vir ao Brasil? Vai haver um lançamento, uma data em que exista o autógrafo dos livros? Tem algum plano para isso? Na verdade, provavelmente até o fim do ano eles devam vir, sim, para fazer o lançamento aqui, mas como esse livro está sendo lançado, vamos dizer, no mundo inteiro de uma vez, então eles estão com uma agenda aí meio apertada, mas acredito que até o fim do ano eles estejam aqui, sim. Maravilha. Mas eles estão à disposição também, são pessoas super acessíveis, eles querem mais que o Globis seja amplamente usado. Maravilha, Maíra. Como nós estamos caminhando para o fim do nosso segundo bloco de hoje, você poderia nos dar uma mensagem final? O que você poderia passar para nós como mais relevante com relação ao assunto que nós debatemos hoje, Maíra? Vou dizer, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: acho que tem muito a ver com a missão da Edipro, da Bazar, enfim, que é de que as pessoas lancem mão do livro para se melhorarem como indivíduos, como seres humanos. A gente procura fazer livros de qualidade, relevância de conteúdo, justamente para ter brasileiros melhores. E agora, quer dizer, é uma época, nós vamos ter Copa, vamos ter Olimpíadas, tudo. Usem o Globis, usem os materiais que nós temos, que as outras editoras tenham, realmente para estar pronto e para se melhorarem nas suas vidas, vamos dizer assim. Maravilha. Bom, Maíra, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. Nós agradecemos imensamente a tua participação aqui, que foi muito interessante e agregou muita informação, muito conhecimento para nós.
E agradecemos a participação de todos vocês no nosso programa, nos prestigiando com a sua audiência. E estaremos com você aqui na próxima terça-feira, das 9 às 10, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até lá.